Muito boa noite, Baba Mário. Boa noite. Sua bênção. O Gu nos abençoe sempre. Ogunhê. Mais uma vez, agradeço a deferência pelo convite para discutirmos algo tão presente em nossas vidas, né, que é o fato do transe. Então, é algo importante que nós discutamos, e isso faz parte do dia a dia do terreiro, né, porque o transe acabou se tornando algo muito importante na Umbanda, especialmente. A Umbanda, eu afirmo sempre que a Umbanda ela é centrada na mediunidade de incorporação, né? Ela depende da mediunidade de incorporação para existir. Baba, é importante aqui dizer para a audiência, aproveitar, né, para quem não sabe, então, Baba Mário Filho, ele é responsável por algumas disciplinas aqui na nossa pós, Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, e muito bacana tê-lo aqui conosco com o tema sobre Calundu, Cabula, Santidade, Quimbanda, Umbanda Molocô, poxa, trazendo todo esse conteúdo para a gente aqui, que são campos de pesquisa do senhor e também o que o senhor vive, né? Uma parte do que o senhor vive tem longa experiência e vivência, né? Só para fazer uma introdução, antes do programa, para quem está nos assistindo agora e futuramente, o pai Rodrigo Queiroz falou para mim que não era para abordar nada acadêmico hoje, mas é muito difícil eu conseguir cumprir essa determinação. Então, para abrir essa conversa, eu vou indicar 2 livros que são muito importantes para nós entendermos sobre isso. Então, esse aqui é o primeiro, O Sonho, o Transe e a Loucura, do Roger Batiste, que vai abordar especialmente o transe no candomblé, sobre a visão dele e das pessoas do candomblé, e outro é esse livro aqui, O Espiritismo e as Religiões Afro-Brasileiras, que também vai trazer muitas informações sobre as trocas, né? Espiritismo e a Umbanda e o candomblé, porque os conceitos espíritas, eles vão tanto atender a Umbanda, quanto atender também o candomblé. Então, eu indico essas 2 obras para que as pessoas possam também estudar algo além das palavras nossas, como praticantes. Mas veja lá. Esse do Espiritismo e as religiões afro-brasileiras eu não conheço. Qual que é o autor, a autora? O professor Isaías, Arthur César Iaia e Ivan Aparecido Mamed. O professor Arthur César Iaia, ele é um autor já prolífico nas questões da Umbanda, ele discute muito a história da Umbanda, de terreiros de Umbanda, já tem bastante publicações. Se não me engano, ele é professor de ciência da religião da Federal, é uma de Minas Gerais, não lembro qual município, mas ele... Qual que é a editora, Baba? Editora da Unesp. Esse Olha aqui é que a editora bacana. Unesp. E a outra, do Roger Batiste, a editora é Estrelas. Sim, esse é conhecido. Então, são 2 livros que eu vou indicar. Tá ótimo. Como todo acadêmico pode citar. acabar indo por esse viés. Mas, enfim... Pode citar. Mas em minha defesa, senhoras e senhores, eu falei isso para ele porque o Baba tem longuíssima vivência nesses universos. Então, eu quero muito, me interessa muito ouvir dele, e eu sei que para vocês também, a experiência pessoal, né? Como você interpreta algumas coisas que eu vou te perguntar aqui. Então, é isso. Estou à disposição. E não tenho nenhuma trava para falar sobre as minhas práticas tranquilamente. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Nenhuma pergunta vai ser invasiva, nada. É bem tranquilo. Muito obrigado. Então, já com essa autorização, vamos lá. Olha só, pai, a gente entende na Umbanda e a mediunidade de incorporação, eu tenho uma tese, pessoal, eu defendo sobre a mediunidade de terreiro, né?
entendo que existe um mediunismo próprio da vibração que vai repercutir nesse contexto ancestral que a gente entende que se manifesta nesses ambientes de terreiro, e que é um dos motivos que distingue mesmo, né, sujeitos para um campo e outros campos, né. E aí a gente vê que, nesse aspecto, o transe é elemento evidente ali, né, ele é fundamental. Aí quando a gente fala da Umbanda, a gente já falava aqui antes, para a Umbanda, a mediunidade de incorporação, ela é o núcleo, né, da religião, ela parte disso, né, ela literalmente gira em torno disso, né, em todos os sentidos, né, todos os aspectos. Então, não dá para pensar uma Umbanda honestamente, né, filosoficamente talvez, mas honestamente na prática, em que não seja ela fundamentada na incorporação dos espíritos, né? na manifestação do caboclo, do preto velho, evidentemente, porque é eles que dão essa configuração do que a gente vai chamar de Umbanda enquanto comunidade, terreiro ali, e cosmovisão mesmo, né? O campo de filosofia para uma vida, né? Vamos dizer assim. Então, aí com isso posto, a gente olha para o candomblé e vê o transe. E o transe, ele é aquele estado alterado de consciência que a pessoa entra, porque ele está, então, na presença, tomado do orixá, né? Enquanto na Umbanda é uma entidade, sendo ela um espírito humano, né? De forma geral é esse entendimento, né? Então é um espírito humano que está ali, ele vem, ele se conecta tecnicamente na mediunidade do sujeito e ele vai, né, interagir aqui. Há uma outra leitura que passa por uma narrativa mítica, né, dentro do candomblé, pondo a potência da divindade ali manifestada, e ao aspecto mais da percepção física concreta do sujeito, que é o que me interessa saber aqui. Eu quero saber do senhor já de antemão, depois a gente pode ir pondo mais ordem nessa conversa de temas no ventilador. Claro. O senhor vem assim para as tradições religiosas pela Umbanda primeiro, pai? Como que é? Eu comecei na Umbanda em 1976. Uns dias atrás aí. Uns dias atrás aí. Um pouquinho de tempo atrás. Bem século passado, né, pai? E aí as pessoas, muita gente fala assim, porque os antigos estão se virando no caixão, quando vem o que acontece na Umbanda agora, eu fico pensando comigo, de que Umbanda que essas pessoas estão falando? Porque em 76 para hoje mudou pouquíssima coisa. É mesmo, pai? É mesmo, mudou pouquíssima coisa. É a incorporação, é a gira, a abertura da gira, as cantigas, a entidade incorpora, as pessoas são atendidas pelas entidades e se retiram. Não mudou absolutamente nada, continua a mesma coisa. Mas a bizarrice, acho que é isso que as pessoas estão falando, né? Sempre existiu também, né? Podemos dizer assim? O condenável, né? O fantástico ali. Porque isso é uma até forma de conquistar mais pessoas para o terreiro, os fenômenos. Tá. Então, se você olha os jornais dos anos 70, 80, em especial no Rio de Janeiro, 60, você vai ver muitos fenômenos durante gira que são fotografados. Tem uma imagem bastante forte de uma mulher que ela curva o corpo dela todinho para trás e fica com os joelhos retos, então ela fica com os pés no chão e com o corpo todinho reto no joelho.
algo assim, impossível de falar que uma pessoa consegue fazer aquilo, mas mostrava isso num terreiro de Umbanda, no momento da incorporação. Então, esses fenômenos sempre existiram. Hoje, menos. Eu não tenho visto mais. O que eu tenho visto mais são as pessoas que vestem a entidade mais ricamente, como se fosse o candomblé. Eu concordo com isso? Eu não concordo nem discordo, porque cada pessoa vai dar para a sua entidade o que ele achar adequado. Então, não sou eu que vou julgar se a pessoa deve ou não vestir aquilo, é de acordo com o terreiro, de acordo com o pensamento que a pessoa tem sobre a sua entidade, o quanto ela quer agradar aquela entidade, também a questão do ego. Nós não podemos esquecer que todos nós temos vaidade. Seja o maior, seja menor, a gente vai ter vaidade. E ela vai refletir também nesse comportamento. Ah, eu vou colocar para o meu caboclo o melhor penacho, o penacho americano. Porque isso também não dá conta, né? Que o penacho brasileiro é um estilo. Mas você vai ver que a pessoa vai comprar um penacho americano, que vem da cabeça até o calcanhar, porque é isso que ele acha que deve oferecer. É errado isso? Não dá para falarmos sobre isso, porque cada pessoa vai ter a sua própria forma de enxergar como deve lidar com a sua entidade. Mas no aspecto do treinamento do médium, porque na Umbanda ela vai ter essa conotação, né, do desenvolvimento mediúnico. Isso é a parte que a Umbanda vai fazer. Então, veja, em 76 eu comecei na Umbanda, mas eu só incorporei em 1999. Olha o Nossa, tempo. deixa eu te interromper então, agora eu fiquei curioso. Em 70 e pouco, o senhor era bem jovem, né? Tinha Tá falando... 9 anos de idade. Tá. E como que é, então, brevemente, pai? Você vai por família que te leva? Já era da Sim, família? minha mãe que me levou, porque minha mãe, como vários exemplos, tinha uma questão mal resolvida com meu pai, e aí foi buscar ajuda num terreiro, e eu acabei gostando demais daquilo. E aí, Tá. nós éramos criados para sermos muito independentes, eu ia para o terreiro sozinho. Minha mãe não fazia conta, nem meu pai. Eu podia ir no terreiro sozinho. Mesmo que ela não Tá. fosse, eu ia, porque era normal, era perto da nossa casa, não tinha problema nenhum nisso, era um bairro bem tranquilo de morar, então não tinha nenhuma dificuldade nisso. Então eu ia como moleque e fui Legal. indo e fui continuando no terreiro. E aí, como era moleque, o pessoal gostou de mim, virei tipo mascote do terreiro. E aí fui aprendendo coisas de terreiro do dia a dia, daquilo que eu Entendi. via no terreiro. Legal. E aí você vai, de fato, desenvolver lá 20 anos depois, é isso? Sim, sim. Tá. Então, depois de 22 anos que eu fui incorporar, 23 anos que eu fui incorporar, Ok. porque eu não passei por esse processo de desenvolvimento mediúnico, eu não passei por esse processo. Então, eu não quis fazer isso. Eu achava que eu não precisava ter isso. Bastava eu ajudar no terreiro, aprender as coisas do dia a dia, não precisava Ah, incorporar. tá. Eu sempre A tive sua essa ambição não ideia. era ser médium, né? De Não, eu incorporação. não Era tinha só ser essa religioso, ideia. tá ali. E também nunca me foi imposto no terreiro isso. Legal, legal. E hoje Mas já você tinham vai. falado pro senhor que o senhor era médium? Não, não, essas conversas não existiam nessa época. Hoje você vai ouvir isso. Ah, você é Entendi. médico, médium tem que trabalhar, tem que desenvolver. Então, esse discurso, hoje, ele é muito presente. Quando eu Tá, estava no começo da Umbanda, esse discurso não existia. E esse interessante. discurso, no meu terreiro, também não tem. E se algum médium chega no meu terreiro novo, vindo de outro terreiro, eu já oriento, ó, não fala para os seus guias, não falar para ninguém que a missão dela é ser do terreiro, que ela é médium, que tem que desenvolver, não fale para ninguém, porque isso são escolhas pessoais, são Sim, escolhas das pessoas. Se elas quiserem, elas fazem isso. Não coloque isso como uma obrigação da pessoa, porque isso não é bom. Isso acaba perfeito. atrapalhando a pessoa, porque ela acha que ela vai ter um compromisso que ela não está apta para aquilo e pode se afastar, em vez de ser uma pessoa que vai
se irmanar com a gente no futuro. Então, eu já proíbo no meu terreiro esse discurso, que você é médium, que tem que desenvolver, que tem que trabalhar. A gente não coloca isso em cima dos ombros de ninguém. Maravilhoso. E aí, bom, mas pois bem, aí o senhor incorporou e ali ficou na Umbanda, trabalhando com a incorporação. Sim. E aí o senhor tem... Como meu primeiro sacerdote mesmo, que fez as primeiras obrigações minhas na Umbanda, porque assim, depois de tudo isso que eu vivi, houve uma fase da minha vida de 4 anos que eu me afasto da Umbanda. 4 anos eu fiquei fora, 4 não chega a 4, quase 4 anos que eu parei de frequentar a Umbanda, quando eu me converti ao Islã. Então, quando eu me converti ao Islã, eu deixei de praticar a Umbanda. Mas, em decorrência de algumas questões que aconteceram na minha vida, eu fui conversar com o meu grande amigo, o Tata Lúcio, o Babalorixá Lúcio de Ogum, ou Tata Negão, que foi o meu iniciador na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda. Eu fui conversar com ele. Ele era muito meu amigo, nós éramos amigos já há muitos anos. E aí eu fui, expus para ele a situação que eu estava vivendo, e ele falou assim: Mário, eu não sei nem o que dizer. Você é muçulmano, o que eu vou falar para você alguma coisa? Aí ele sabiamente falou assim: olha, vamos lá para casa? Eu vou tomar um banho de ervas, vou lá para o terreiro que ficava contíguo à casa dele, eu chamo meu preto velho e você conversa com ele, vê o que sai. Aí, dito e feito, ele foi para casa, a gente foi para a casa dele, aí, enquanto ele foi tomar banho de ervas e tal, eu fiquei conversando com a esposa dele e com as crianças, e quando ele desce, já desce de branco tal, já para nós irmos pro terreirinho que fica na casa dele. É um terreiro bem pequenininho, que era um terreiro da casa dele. Tinha um terreiro maior, que ficava na sobreloja dele, e um menor, que era da casa dele mesmo. E aí fomos lá para esse quartinho, ele incorporou o Preto Velho, e eu fiquei conversando com o Preto Velho. E ele me falou: olha, você tem muita restrição com isso que você carrega, né? Eu falei: como assim? Você não quer mais sobre esse assunto que ele faz, que ele trabalha, tal, e que você também trabalhava antes? Eu falei: sim, é verdade. Ele falou: mas você se esquece que no Brasil tinha muito muçulmano que seguia isso. Ele falou assim: procure entender melhor sobre isso. Procure literatura sobre isso. Ele não falou literatura, não falou essas palavras, né? Era a palavra de preto velho, daquele jeitinho de preto velho. Mas que era para buscar, na história do Brasil, alguma coisa sobre isso. E aí eu fui buscar sobre isso. Foi quando eu comecei a entender a cultura dos malês. E para mim foi uma surpresa sobre isso. E aí eu comprei um livro, A Revolta dos Malês, né, do professor João José dos Reis, a figura mais importante na historiografia dos malês no Brasil, escreveu O Farro Fino e outros livros que abordam os malês. E aí eu comecei a ver quantos sacerdotes daquilo que a gente vai chamar depois de Umbanda ou das práticas que existiam no Brasil, que eram muçulmanos. Os diversos alufás que nós tínhamos, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro, que eram muçulmanos e que praticavam religiões afro-brasileiras ou de matriz africana. E aí isso foi me tirando o peso das minhas costas. E aí voltei lá para falar com o Lúcio. Aí ele falou assim: bom, para continuar a conversa tem que ser com o Preto Velho, para você falar mais sobre isso. Aí voltei lá. Fomos de novo falar com o Preto Velho dele. Aí ele falou assim: o Preto Velho, ele me ensinou para fazer uma prática. Ele falou assim: no livro que você comprou, olha só o nível do Preto Velho. O livro que você comprou tem vários nomes dos malês. Pegue e coloca num papel todos os nomes deles. Os nomes que você descobrir desses malês,
você anota. E você vai fazer uma prática, explicou como era a prática, e durante essa prática eu tinha que invocar esses nomes. E aí teve uma ocasião em que eu tive uma manifestação durante essa prática, que para mim era algo muito longe de mim, porque eu não tinha feito desenvolvimento mediúnico. Eu tive um transe. Rapidamente, mas eu tive um transe. E aí eu fiquei mais preocupado ainda com isso. Voltei lá no Lúcio. Aí ele falou assim: a única solução, Mário, é nós jogarmos para ver. E aí, caraminhou lá na minha cabeça: como é que um muçulmano vai jogar búzio com um sacerdote? Já fez um monte de prática invocando morto. Eu estava em um conflito gigantesco Então, comigo. existe alguns dogmas, de fato, na perspectiva muçulmana em relação a esse possível multipertencimento ali que você estava vislumbrando do exercício mediúnico. Sim, a ortodoxia islâmica não é impossível admitir isso. Tá. Impossível, não há justificativa alguma para essa prática, nenhuma. Não há uma vírgula no Corão que, não, se você entender dessa forma, Tá. não tem jeito, não dá. Mesmo que você encontre no universo dos místicos muçulmanos, chamados de sufis, você vai encontrar o transe. Isso você vai encontrar. E até a incorporação de Jin. Você vai encontrar também isso. Jin seriam esses espíritos que nós chamamos de elementais. Mas não precisa da lâmpada, não, né? Não. Mas, enfim, isso no universo islâmico existe. Porém, a ortodoxia islâmica condena veementemente isso. Então, existe, falar, mas não, há uma autorização, não há nada, não há nada. mesmo Há para o os sufismo? místicos que vão fazer isso. Então, eu já pertencia a uma ordem sufi nessa época, eu pertencia à ordem sufi chamada Jerahi, que é uma ordem que a sua sede mundial é na Turquia. Eu até fui morar na Turquia por 3 meses, morei no espaço dessa ordem, lá para que eu tivesse realmente o conhecimento, ficava a maior parte do dia dentro do ensinamento da ordem, para aprender o conhecimento da prática do sufismo. Ok. Então, eu já estava acostumado com essa ideia do sufismo, mas mesmo assim, eu não conseguia encontrar uma forma de que isso fosse possível para mim. E aí... Você precisou aceitar um islamismo à brasileira, então. Mais ou menos isso que aconteceu. Mas, enfim, aí foi jogar o Lúcio para mim. Jogou os búzios no sistema de oracular, que até o pai Rodrigo Queiroz já me falou sobre, convidar-me para falar sobre esse sistema oracular, mas o sistema oracular próprio da Federação do Grande ABC, de Umbanda do Grande ABC, que é o sistema que o próprio Ronaldo Linares desenvolveu de oráculo. Então, o Lúcio jogou para mim nesse sistema dele. E ele falou, olha, você tem que ter seu terreiro de Umbanda. Eu falei, você está maluco? Como é que eu vou ter terreiro de Umbanda? Eu sou muçulmano, não fiz obrigação nenhuma, não sou mais de incorporação, não tem nada disso, como é que você dono de um terreiro? Ele falou assim, eu vou preparar você para isso, e você vai ficar pronto o mais rápido possível. E aí eu me lasquei na mão dele, porque tudo aquilo que ele pôde fazer para que eu acelerasse o processo de desenvolvimento mediúnico, ele fez. Inclusive, falar, você tem que se iniciar no candomblé, para que você tenha uma ligação mais forte com Ogum, que é o seu orixá, mais uma vez, na leitura do Lúcio. E aí eu me iniciei no candomblé. Comecei das obrigações de Umbanda, nas obrigações típicas da Federação do Grande ABC, para ter mesmo a sacerdócio umbandista, e a primeira iniciação que eu fiz fora da Umbanda foi no candomblé. E aí, depois da iniciação no candomblé, o próprio Lúcio disse, você tem que iniciar na quimbanda, porque você vai ter uma relação melhor
com Exu, Pombagira, Preto Velho, Quimbandeiro, Caboclo Quimbandeiro, isso vai ser importante para você. Também acabei me iniciando na Quimbanda, nas mãos dele, pelas mãos dele, pela orientação dele. Eu nunca escolhi isso. Nenhuma dessas coisas eu escolhi. Só fui escolher depois, 2014, quando eu fui para a Nigéria para me iniciar em Ifá. Então, a minha vida espiritual ela foi sendo levada para esse caminho sem muita interferência minha, de escolher, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu fui indo por orientação do meu sacerdote. E, para mim, isso foi muito importante, porque foi a minha referência, é a minha referência até hoje. Não há um dia em que eu não me lembre com carinho dele, não há um dia que eu não recorde da importância que ele teve na minha vida e tento seguir os passos dele, daquilo que ele me ensinou. Então, ele é o primeiro sacerdote e o mais importante da minha vida e o meu melhor amigo. Até hoje eu não tive um outro amigo como ele era, como ele foi na minha vida. Obrigado por compartilhar essa história tão sincera da sua particularidade, pai. Mas aí, então, você teve ali, começou a ter incorporação. Sim. Como que você explica isso? A incorporação na Umbanda, como que você sente ela, como que você interpreta, explica ela mesmo tecnicamente, você se preocupa com isso? Olha, a minha opinião sobre isso, da vivência que eu tenho, da experiência que eu tenho, nós podemos ser treinados para incorporar. Então, eu acredito que nós possamos ter um treinamento para isso, a não ser que a pessoa não tenha esse dom realmente, porque pode acontecer que a pessoa não tenha o dom, mesmo treinando, para que ela entre em um transe com a manifestação de uma entidade para falar, para conversar. Pode ser que ela não tenha isso, ou tenha alguma trava em si mesma, ou que ela não tenha mesmo esse dom especificamente, que no candomblé vai chamar do Ogã para o homem e a Ekede para a mulher, que são pessoas que não incorporam. E pode acontecer na Umbanda que também aconteça isso, que a pessoa, mesmo desejosa de incorporar, porque ela vê todo mundo incorporando, ela vai desejar isso. Mas não acontece. O problema é, muitas pessoas que não incorporam se sentem diminuídas no terreiro. E muitos sacerdotes levam isso ao extremo, de não levar a pessoa a sério, não tratá-la tão bem quanto as pessoas que incorporam, porque ela não incorpora. Esquecendo-se de que um terreiro tem que ter médiums e tem que ter as pessoas que cuidam dos médiums. Tem que ter a pessoa que faz a chamada para atendimento, tem que ter o cambono que vai ajudar a entidade. Se todo mundo incorporar na gira, não tem tabaqueiro, não tem cambono, não tem nada. E aí? Como é que funciona? Então, é uma falha de muitos sacerdotes de pegarem as pessoas que não incorporam e tratá-las como só menos importância, como alguém que está lá por estar, que não merecia nem estar ali. Mas não, o terreiro tem lugar para todo mundo, não só para a pessoa que incorpora. Eu não sei de onde vem essa ideia e eu também vi muito disso, né, de a Cambone ser menos importante, Corimba ser menos relevante e as estrelas são os incorporantes. Mas Sim. acho que isso tem a ver com falta de tino de liderança, de condução mesmo de uma comunidade, né? Isso não é doutrinário, né? Ninguém aprendeu a fazer dessa forma porque acha que esse é o certo. Acho que é das relações humanas. Mas Sim. o que eu quero aqui saber do senhor, pai, a mediunidade. O estar incorporado, como é isso no seu corpo? No modelo Umbanda? Olha, quando eu estou no terreiro, hoje eu tenho um controle absoluto sobre a incorporação, absoluto, na Umbanda. Então, eu incorporo quando eu quero,
não há nenhuma imposição, e eu também sou contra isso, nenhuma entidade, se for uma entidade boa, pode tomar-me como se fosse uma possessão, que eu não autorize a incorporação, que eu não autorize que ela tome o meu corpo naquele momento. E eu ensino isso no meu terreiro. Quando a pessoa é tomada, isso não é adequado. Eu tenho que permitir que isso aconteça. Então, tem que ter uma simbiose, uma ligação da pessoa com a entidade, para que todos sejam felizes no momento do trabalho mediúnico, do trabalho da incorporação. Então, para mim, eu tenho um controle absoluto da minha incorporação. Então, quando eu me proponho, no meu terreiro, a incorporar, sempre acontece a incorporação do dono do meu terreiro, que é o caboclo Pantera Negra. Ele é o chefe do meu terreiro. Por isso que meu templo chama Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra. Ele é o dono do terreiro. E eu incorporo no início do trabalho mediúnico. Nem sempre eu faço isso, porque eu sigo aquilo que o Tata Tancredo falava, que o sacerdote não deve estar sempre incorporado. Ele tem que estar desincorporado para olhar o terreiro, para que ele cuide dos filhos, cuide da assistência, veja se está tendo alguma falha, olhe o que está acontecendo na casa, para que ele não tenha um dissabor com alguma coisa que possa acontecer. Então, eu não incorporo sempre quando tem trabalho no meu terreiro. Eu incorporo de vez em quando isso. Então, quando eu vou incorporar, eu me coloco disponível para aquilo. E quando eu sinto a presença do Pantera Negra para incorporação, eu sinto um vazio no estômago, como se tivesse algo faltando no meu estômago. E aí, que é quando eu começo a balançar. Aí meu corpo vai balançando. No meu entendimento, esse balanço que eu tenho é como se tivesse dois corpos, que cada um está numa sintonia energética, cada um numa vibração específica, que tem que encontrar um meio termo. E aí, esse balançar é como encontrar um meio termo até que haja a conexão. E aí, eu não vou entrar na questão se é excorporação, que é incorporação, se é uma coisa da cabeça, se é uma viagem. Não vou entrar nessa, porque eu vou falar sempre da minha experiência. Para mim, é uma entidade que toma meu corpo. Não tem outra conversa. Porque ele faz tudo, coisas que eu não faço. Então, não é uma coisa do meu âmago que vai sair, vai se expor. Não. Inclusive, coisas que ele faz, fala com as pessoas que são muito marcantes, que eu não me recordo. Eu sou um médium consciente. Essa ideia de médium inconsciente para nós também não existe. Raramente um médium será inconsciente, e é um paradigma que tem que ser quebrado. A maioria dos médiums são conscientes, mesmo que ele fale, ele minta que é inconsciente, ele é consciente, porque raramente você será inconsciente. Então, eu sou médium consciente, mas quando termina a incorporação, geralmente aquilo que aconteceu na gira eu esqueço. São coisas muito marcantes que aconteceram como se fosse para que eu aprendesse com aquela experiência para a minha vida. Isso é o que se espera, né, pai? Na verdade, um médium que já está na maturidade mediúnica para o atendimento, que se espera é esse nível de fluidez, né, da consciência. Você sabe que você vê as coisas ali acontecer, mas não tem registro dela, né? Sim. Esses dias eu estava pensando nisso, né? Pensando assim, por que eu esqueço das coisas, né? Aí eu percebi, isso, super recente isso, eu percebi que eventualmente eu lembro de coisa muito marcante, porque, enfim, chamou muita atenção pelo caos, ou porque eu preciso desdobrar além do atendimento. Sim.
Mas se eu ficar 48 horas sem pensar naquilo, aí já era. Há um apagão mesmo. Não vou mais conseguir pegar o fio, entendeu? Sim. Vai sempre ficar fragmentado. Então eu percebi, não sei se isso é com o senhor também, se não pegar determinado atendimento e não pensar neles, aí esquece mesmo, acabou. E a gente não tem que ficar pensando, né? Porque Não, também não é da não. nossa conta, então é isso. Sim, Esse não é é problema nosso. a sacristia do atendimento, né? Isso é interessante, mas é um outro assunto isso daí, né? Mas assim, pai, então é muito legal o senhor trazer assim, francamente, esse apontamento do seguinte, então eu incorporo, eu sinto que estou ali mecanicamente dominado, né? Não vou ter controle por aquilo, lembrarei de coisas que são necessárias. Ponto. Ok. Aí Estamos bem com isso. isso é incorporação. Isso é o que a gente sabe mesmo na Umbanda, é o que eu estou sempre falando por aqui também. Aí a gente tem um lugar incógnita, né? Então, isso o senhor passou por recolhimento, roncó e saiu na feitura do santo, do orixá Ogum, certo? É isso, pai? Certo. E aí você entrou no transe para você eventualmente, acho que quando faz o candomblé, então você entra no transe de Ogum. Sim. É a mesma coisa? Não. Então explica isso. Não é possível explicar em palavras, só sentindo isso. Então, você vai perceber que a incorporação ela é diferente. Ela tem os mesmos princípios, mas, por exemplo, na incorporação do orixá, não tem o balanço. E toma, acontece. É um momento que ele chega e chegou, e acabou. Não tem que ele tá balançando, e se balançar é uns 2 segundos, no máximo. Como o orixá realmente chega em você. Vira uma chave mesmo. Tum. Sim, é como se virasse uma chave. E você vai ver, por exemplo, no candomblé, algumas frases específicas na cantiga que se canta para o orixá é a chave da virada. Ah, Talvez tá. a pessoa nem sabe daquela cantiga, aí você canta aquela cantiga, todo mundo vira no salão. Tá. Por isso que o Ogã que é o cara que manja mesmo, o Ogã de candomblé, o cara que conhece mesmo, ele faz isso. Ele fala, não, vai ver só todo mundo agora. Ele faz uma cantiga específica com uma frase-chave que todo mundo incorpora ao É orixá. quase Quem é um o orixá poder vai na mão, incorporar. né? É quase um poder na mão, né? Perigoso. Sim, sim. Por isso que o Ogã de candomblé é chamado de pai. Sim, Mesmo sim. um Ogã que acabou de ser escolhido como Ogã, ele vai ser tratado como pai, Legal. porque ele tem essa função. Ele é o cara que vai chamar o orixá, é o cara que vai dar de comer para o orixá, é o cara que vai servir ao orixá. Então, é muito importante essa figura no candomblé. Então, quanto mais ele conhece, mais reflete na vida de terreiro, porque ele consegue, por meio da música, fazer isso. Mas quando o senhor está no transe do orixá num rito de candomblé, o senhor está consciente ou está Eu dormindo? posso Como que falar é? que eu estou semiconsciente. Tá. Tem Não é consciência, consciência, tem porque percepção o dali. orixá ele fica de olho fechado. Tá. Quando eu incorporo, o orixá fica de olho fechado. Raramente ele abre os olhos, ele fica de olho fechado. Ele faz tudo o que você possa imaginar. Então, eu incorporado com Ogum, ele dança magistralmente. E eu Uhum. não consigo dançar nada. Eu sou uma barra de ferro para dançar. Não tenho nenhuma habilidade para dançar. Já quando eu estou incorporado, a Eked, que o conduz no rum, que é o momento que ele vai dançar no atabaque, vai rodar pela casa, tal, e as pessoas vão bater palma para o orixá, a Eked que vai dançando nos passos próprios do candomblé, e ele imita igualzinho. E eu não sei dançar daquela forma. Não tenho habilidade nenhuma para dançar. Não tem pé de dança.
Nenhuma. Eu sou uma barra de ferro, uma porta para dançar. E o Ogum requebra, dança, vira as pernas para lá, para cá, faz um monte de coisa que eu não saberia fazer. Porque eu não passei pelo processo chamado perfuré. Quando eu fui iniciado para Ogum, o meu iniciador tinha a vida normal dele. Então, ele só cuidava de mim à noite, quando ele tinha tempo. Eu passava o dia todo recolhido e sem fazer nada, porque não tinha o que fazer. E não teve o perfuré, que o perfuré é o treinamento do orixá para dançar, que ele é treinado para dançar. Ele não aprende a dançar sozinho. Já o meu Ogum dança sozinho. Eu falei, caralho, que porra que é essa? Mas ele se vira sozinho. E aí eu sou semiconsciente, porque ele leva. E realmente eu deixo para lá. O que vai acontecer, ele que faça o que tem que fazer. E ponto. Sempre foi assim. E ainda sobre isso, o senhor já teve experiência de manifestar orixá, o Ogum mesmo, na Umbanda? O orixá Ogum na Umbanda? Eu acho que não. Tá, então foi sempre dentro do contexto de candomblé. Sim. O senhor passou... Porém, no meu terreiro, já houve manifestação de orixá na gira de Umbanda. Ah, sim, sim. A gente tem que normalizar, isso ocorre, né? Eventualmente isso pode ocorrer. Agora, o senhor passou pela experiência de entrar em transe com o Jin? Não. Não? Peraí. Não nessa acepção do gênio árabe, dessa acepção. Na tradição islâmica, há 3 tipos de seres. Seres humanos, seres angélicos e os jin. Esses 3 só. E existe um quarto que é o mundo dos espíritos. Esse mundo dos espíritos vai se encontrar pouquíssima narrativa sobre isso. Mas esse mundo dos espíritos é o mundo dos mortos. E é possível que haja conexão ou contato com os mortos. Porém, ele é condenadíssimo isso no Islã. Sabe-se que isso existe, sabe-se que isso é possível, porém é condenável ao extremo. Porém, eu sempre conto essa história para as pessoas. Existe um sheik chamado Sheikh Akbar Ibn Arabi. O nome dele era Ibn Arabi. Ele é o maior sheik sufi que existiu até hoje. Por isso que é chamado de Sheikh Akbar, o grande sheik. Ele viajou pelo mundo para aprender com diversos outros mestres. Quando ele volta para Andaluzia, que é onde ele nasce, no começo da sua vida ele teve um ensinamento com um sheik que era cego. E aí ele sai e fica quase 30 anos fora da Andaluzia, aprendendo com diversos sheiks, e volta para Andaluzia. Quando ele chega em Andaluzia, a primeira coisa que ele faz é visitar os mortos, porque isso é uma prática islâmica, você visitar o cemitério para que você visite os mortos. Não importa se é parente seu ou não, importa que você está visitando os mortos como uma prática islâmica. Isso é normal para o muçulmano. Então você vai encontrar, por exemplo, cafés em cemitérios, porque o cemitério é um lugar de passeio, um lugar de você fazer piquenique, fazer lanche. Muito interessante. E contato com os mortos, porque os mortos não estão mortos, eles estão vivos. Isso está no Alcorão. Se fosse nós, já abriu um café Calunga, né? Sim, e completamente viável nesse sentido. Bom, e aí ele foi para o cemitério. No cemitério, ele sentou-se e começou a conversar com os mortos. Nisso passou um outro sufi, aluno do mestre cego, que conhecia o Ibn Arabi e achou absurdo aquilo. Como eu falei, é uma prática condenável. E ele foi correndo avisar para o sheik cego que o Ibn Arabi tinha chegado na Andaluzia e estava no cemitério falando com os mortos. Aí o sheik ficou uma arara e foi rapidamente para o cemitério. Quando ele chegou no cemitério, ele começou a ouvir a conversa.
Porque o primeiro não ouvia os mortos, mas o sheik ouvia os mortos. E começou a ouvir a conversa do Ibn Arabi com os mortos. Aí ele se sentou também e ficou a tarde inteira ouvindo a conversa. Ele não falou com o Ibn Arabi, ele se retirou, voltou para a casa dele, chamou o cagueta e falou para ele assim: nunca mais você acuse Ibn Arabi de cometer algum shirk, que é adoração ao que não é islâmico, a adoração a outro Deus e tal. Porque quando você faz esse tipo de prática, é uma prática chamada shirk, que é um pecado devocional. Você está cultuando alguma coisa que não é Allah, que não é Deus. E aí ele falou isso. Falou, aquilo que eu ouvi entre o Ibn Arabi e os mortos, eu nunca aprendi na minha vida toda. E essa tarde que eu passei me trouxe muitos conhecimentos. Então, no mundo islâmico, isso é normal. Foi com espíritos de mortos, não com gênios. A ideia da incorporação de gênios, ela passa por ordens sufis, especialmente uma ordem chamada ordem Issaouia, que é uma ordem típica do Marrocos. Essa ordem, eles têm um domínio sobre animais peçonhentos, sobre serpentes, escorpiões, e eles dominam esses animais, eles conversam com esses animais. Tem um documentário na Netflix, que, se não me engano, saiu de catálogo, que mostra a prática dos Issaouia. Se numa casa está com uma serpente, no Islã é proibido você matar cobra e matar escorpião, a não ser que seja uma coisa muito necessária. Senão você espanta, sai do lugar, porque não haja a morte desses animais. Porque, para o Islã, esses animais podem ser gênios que se manifestaram no corpo, se materializaram no corpo de um animal peçonhento. Enfim. E aí eles vão para a casa da pessoa, eles levam um saco. E aí eles começam a chamar a cobra ou chamar o escorpião. E a cobra vem, o escorpião vem, entra no saco. Isso está no documentário. Aí ele fecha o saco e leva embora. À noite, no grupo desses sufis, eles fazem uma festa e soltam a cobra ou o escorpião que vai embora pelo deserto. Eles vão embora. Eles fazem uma festa e nessa festa eles dançam em volta do fogo até haver incorporação. Dança circular, anti-horária, até haver incorporação. Aí eles ficam mais felizes com a manifestação desse gênio, porque eles acham que o gênio que se manifesta era a cobra ou o escorpião que tinha ido embora e que volta para a incorporação. Então, nesse aspecto, eu não tenho. Porém, contudo, todavia, alguns guias que eu incorporo disseram que são gênios. Entendi. São então, seres... eu tenho a experiência de incorporação de gênios, não com essa visão do mundo árabe, mas com a visão de que não é um ser humano, não é um morto, não é um anjo. É um encantado, um elemental. Eu queria chamar de elemental, encantado, ou vários nomes que vão ser dados. É um não humano, né? Acho que o mais importante é saber que não é humano, não é um antepassado, né? Direto ou coisa parecida. Agora, e nesse caso, então, quando você entra no transe com esse tipo de ente, é diferente do orixá e da entidade? De humano? Alguns são, outros não. No sentido de eu tenho suas sensações, Sim, muda a forma que eu balanço. Às vezes eu não tenho a dor no estômago, eu sinto dor de cabeça. Tem outras formas que começam a acontecer. Tem uma entidade que eu incorporo que é ele se apresenta como Ahmed, é o nome que ele usa. Quando ele chega, eu fico destruído. Eu sinto muitas dores no corpo para a incorporação. Algo que me causa muita dor. E eu fico no chão, como se eu tivesse derrotado. Eu fico caído no chão. Eu acabo deitando no chão e fico no chão. Quando ele chega, ele toma entre 30 a 40 copos de água. E aí, até ele começa a se recuperar. Aí ele vai se recuperando
para que ele possa se levantar, é com a ajuda das pessoas, ele fica sentado. Só que é um dos guias mais espetaculares que eu trabalhei na minha vida toda. É uma sabedoria sem tamanho, é um amor extraordinário, ele dá orientações indizíveis, ele fala com as pessoas com um amor que as pessoas choram de ouvir ele falar, assim, uma coisa inacreditável. E ele fala que ele é muçulmano, que ele é um morto muçulmano e que ele vem trabalhar comigo porque ele gostou de mim. Só por isso. Que interessante, né? Curioso. Bom, aí é o seguinte, pai, para a gente ir amarrando então todas essas pontas, quando se fala, é claro que aqui foi muito especial ter as suas experiências postas na mesa e conclusões pessoais, né? Sim. Porque a gente vê uma teorização e que está no campo da narrativa mítica, que tem o seu valor, mas o que acontece no corpo? Né? Quando eu pergunto para o senhor, mas e o orixá? Você já incorporou numa gira de Umbanda? Que eu queria ver o comparativo, né? Já conversando com a mãe Cláudia, por exemplo, ela não pôde estar aqui hoje também, ela também é mãe de Umbanda, isso é o que ela pratica de fato, e ela é uma Ialorixá no candomblé também. E ela também falou para mim, olha, Rodrigo, eu já tinha tido transe com Oxum antes de ser iniciada no candomblé, mesmo no contexto de Umbanda, e depois, quando eu tive no candomblé, a minha conclusão é que se trata do mesmo fenômeno, né? Mais intenso no contexto do candomblé, dada o processo mesmo, né? O preparo, enfim, né? Por isso que eu falei que é diferente, porque não é como na incorporação de Umbanda. Uhum. É algo realmente que é muito intenso, é uma paulada que você tem. Eu entendo e construí uma explicação disso que porque o orixá não é humano, né? O orixá ele não usa o mesmo recurso de um caboclo, de um preto velho, por exemplo, que são entes humanos e eles vão se conectar nos nossos campos. Uma ótima ideia. Né? E já o orixá é um outro ser, é um outro ente, e ele envolve a gente no campo dele e faz a virada de chave para entrar no transe, para ele bailar, né? Porque a manifestação dele é movimentação, ele se comunica com o corpo, né? Essa é a comunicação do orixá, ele não vai interagir no verbo, ficar falando com ninguém. Então, se dá a diferença sensorial nossa, mediunicamente, se dá pela diferença de natureza do que a gente está falando também, né? E propósito também do que está acontecendo ali ritualisticamente. Dito isso, é bem interessante a gente saber, mas minha vivência, a gente está falando mesmo essa força que se manifesta, que a gente nomeia ali na Umbanda de orixá, e a entidade, o caboclo, que é uma entidade, então, humana, isso tudo são forças externas, que vêm de fora e se conecta aqui com esse corpo e essa consciência que sou eu, que é o Senhor, enfim. Na perspectiva que a gente vê de outros babalaôs, iás, ou mesmo a narrativa, né, posta, diz que não, né? O orixá, ali no contexto de iniciação, o candomblé, ele é uma centelha viva do sujeito que é despertada a partir do processo de iniciação e que toda vez que o transe acontece, ele é essa centelha abrindo-se, né? A centelha acordando de dentro para fora e que aí nomeia-se como escorporação. Na sua vivência, na sua percepção, isso não ocorre dessa forma. A gente pode concluir isso? Para nós,
daquilo que eu prego no meu terreiro, aquilo que eu aprendi em toda a minha vida, isso não é desta forma. E aí, como eu estava falando antes de entrar no programa, além da iniciação minha no candomblé, eu tenho iniciações no culto tradicional iorubá. Então, eu incorporo mais de um orixá. E a Qual que é sensação física é a mesma? Então, igualzinho, comparativo? a Tá. mesma. É a paulada seca que é inacreditável. É muito forte. Eu costumo dizer assim, pai, que a diferença entre uma entidade e um orixá no momento do transe, a minha sensação é essa. E eu colhi já mais de 1000 relatos assim. A entidade é um espírito humano e ele está aqui para interação direta cognitiva. Então, quando estou no transe do caboclo, do Pinambá, por exemplo, eu estou com um fluxo de pensamento que é muito mais acelerado do que eu mesmo produzo, né, em dias ansiosos, vamos dizer assim. Então, é um fluxo de pensamento. Então, há um barulho, né? Há uma voz passando por mim aqui. E eu preciso estar hiper focado para contribuir positivamente para o trabalho da entidade ali fluir. Já quando eu estou no transe de orixá, é flow, né? É como se não houvesse pensamentos, coisa que eu não consigo fazer nem em meditações mais avançadas. Em nenhum momento eu chego nesse estado de nenhum pensamento me toma aqui. Eu também escuto o som do atabaque, percebo que meu corpo está em movimento, mas é um silêncio profundo. Isso acontece, mas também já aconteceu comigo de eu querer parar o orixá, que estava me machucando, por exemplo. E tomou um não tombo. Conseguia. Foi bom. Isso é ótimo, isso é ótimo. Porque é mecânico, né? Você está no processo mecânico. Quando eu incorporei, primeira vez que eu incorporei, não. A primeira vez que eu incorporei na Nigéria, a segunda vez, eu incorporei com o chamado de um sacerdote de Ogum, seu Emanuel Abochedé. Ele que trouxe o Ogum com uma prática específica desse sacerdote, porque ele é o cultuador de Ogum, ele é o chefe do clã dos caçadores, então ele é a autoridade máxima do orixá Ogum no município em que eu morei na Nigéria. Mas ele é anglicano, ele é cristão anglicano, mas ele é o chefe do culto de Ogum, onde eu morei. Ele é o mais velho do culto e ele fez um negócio comigo lá para realmente botar à prova. Porque o meu babá falou assim, ele é iniciado para Ogum. Aí ele olhou para mim assim, né, um branquelo, porque lá eu sou um branquelo. Que esse branquelo de Ogum, mas nunca. Vamos ver. Aí ele fez um negócio comigo, Ogum veio, mas na hora. A hora que ele fez o negócio, Ogum chegou. Mas uma violência tão grande que ele machucou todo, ele começou a pular, começou a correr, e não foi agradável. Correu no meio do mato, me machucou. Eu queria parar. Eu não conseguia. Eu não conseguia ter controle do meu corpo. Eu fui sendo machucado no afã dele incorporado em mim, de ele correr, de estar, tipo assim, estou na minha casa, estou alegre pra cacete agora. Aí os Odés, os caçadores, dando tiro para cima, em homenagem ao Ogum, enlouqueceram mais ainda ele. Aí ele ficou mais louco ainda. Subiu numa árvore, e aí, coisa assim louca. Parecia uma possessão demoníaca mesmo. Olhando assim, é uma possessão, porque eu queria que parasse aquilo e não parava. Aí foram os Odés, viram que o negócio estava muito já além da conta, cercaram o Ogum, e aí pegaram ele, trouxeram o Dendê, que é a forma no culto tradicional de você acalmar o orixá é por meio do Dendê, por isso que se fala o Dendê é Heró, Epo, Ni Heró. Epo é o Dendê, Ni é Heró, que o Dendê acalma. Quando a pessoa fala assim para mim, eu vou botar o seu nome no Dendê, eu falei, pode colocar que eu vou ficar bem calminho, porque é o contrário do que se prega no Brasil, que o Dendê esquenta. Não, o Dendê acalma, o Dendê esfria. Por isso que fala Epo, Ni Heró. Então, trouxeram o Dendê, colocaram na minha boca, nos meus dedos do dedão do pé e um pouco na minha cabeça. Foi quando o Ogum acalmou.
E aí, quando eu voltei lá com o seu Emanuel, ele estava com o rosto marcado de lágrimas. Aí eu perguntei para o meu babá, por que ele está chorando? Ele falou assim, porque ele pode morrer. Eu falei, como assim ele pode morrer? Porque ele viu Ogum em terra, que ele nunca tinha visto Ogum na frente dele. Que engraçado isso, hein? Que história Porque é incrível. algo incomum. A incorporação em terra de Yorubá é algo muito incomum, não é algo presente, que é constante. A pessoa que se inicia para orixá não vai incorporar orixá, raramente há o transe, mas há ferramentas que você vai usar para induzir o transe. Então, o senhor passou também pela iniciação IFA, não, você não sai em transe dessa iniciação, você não é levado a essa manifestação do Ifá é uma orixá? coisa, o tradicional Yorubá é outra. Então, o Ifá, Desculpa. ele faz Então, parte do culto tradicional Yorubá. O culto tradicional Yorubá se baseia em 5 pilares. O culto de Ifá, o culto de Orixá, o culto de Egbeorum, o culto de Ame-Oxorongá e o culto de Egungun. Desses 5 cultos, eu me iniciei em 4 deles. Só não me iniciei para Egungun. Os Então, quando demais você foram iniciados. inicia no orixá, aí você não precisa sair em transe, não precisa Não, entrar no transe. Mas no raramente a seu caso, pessoa vai sim. entrar em transe. Ela passa pelo processo iniciático, mas não é necessário que ela entre em transe. Porém, há ferramentas em algumas comunidades que dizem que a iniciação tem que ter a manifestação do orixá, e aí elas têm ferramentas várias para que o transe aconteça. E aí tem um monte de magia que vão aplicar no corpo da pessoa para que o transe aconteça. Porque mesmo assim, na iniciação, o seu corpo recebe o axé do orixá. Então, são aplicados no seu corpo algumas coisas que representam o axé do orixá. Então, o orixá vai habitar o seu corpo, o que ele não fazia antes. Então, nesse sentido, pode-se pensar nessa excorporação, porque você vai ter o orixá que mora no seu corpo, mas ele é colocado no seu corpo por meio de diversas magias, de diversas práticas ritualísticas que vão ser realizadas para que o orixá habite o seu corpo. Geralmente são cortes feitos no corpo, e nesses cortes são colocados vários pós. E Pode ser feito uma vez, como que duas, é três. a leitura aí, pai, do seguinte: você é filho de Ogum, você é um Ogum, certo? Sua ancestralidade é Ogum. Não é bem assim, Ah, porque como que para é a leitura? nós, ancestral é o ascendente sanguíneo. São pessoas da minha família, isso para nós é ancestral. Ancestral está ligado a mim pelo meu sangue, pelo meu DNA. O orixá nem sempre tem a ver comigo. Essa ideia é a ideia do clã que cultua o orixá. Então, por exemplo, em Irê, município da Nigéria, Ogum é o orixá tutelar da cidade de Irê. Lá eles acreditam que Ogum viveu lá, teve esposa, teve filhos, e há pessoas que são descendentes sanguíneas de Ogum. Você vai Esse encontrar. acredita, não tem comprovação nenhuma Não, é histórico isso. biológica? Ogum, Ogum viveu em Irê, Tá, então tá. assim como Obatala viveu em Leifé. Obatala viveu em Leifé, assim como Xangô viveu em Oió. Ele Se foi tem rei de Oió. confirmação, foi encontrado registro material disso? Isso é histórico, isso é história. Está em livros históricos de Yorubás, todos em inglês vão falar dos orixás. Não, tudo bem, mas se fala muito de Jesus também, e a gente não tem evidência material dele mesmo, de onde que estava ali, né? Nós temos os registros, porque essa ideia de orixá do Brasil, ela é bem particular do Brasil, que Ah, não atende à crença iorubá. Para o iorubá, há diversas formas de manifestação do orixá.
Para eles, por exemplo, para muitas pessoas, por exemplo, Xangô não veio do mundo espiritual para ser Xangô na Terra. O Xangô se tornou orixá em razão do seu poder, daquilo que ele desenvolveu em termos de ritualística, de magia, do poder que ele alcançou, do quanto poderoso ele era como rei, se tornou um orixá. Você vai encontrar 3 versões sobre os orixás, que estão nos chamados Odu Merindin Logum, que são os Odus do jogo de Búzios, ou os Odu Ifá, que são os Odus específicos do culto de Ifá. O Merindin Logum é específico do culto de orixá. Uma pessoa pode jogar Merindin Logum, Búzios, e jogar o Pelé Ifá, jogar Iquim. É possível. O Umbabalau, que se inicia para Ifá, a preferência é que ele trabalhe somente com Iquim ou somente com o Pelé, que é uma corrente com 5 elementos côncavos e convexos, que ele vai jogar. O Merindin Logum é para aquela pessoa que é iniciada para orixá. Por isso que eu jogo Merindin Logum. Eu não jogo o Pelé, porque eu falei para o meu babá, eu sou uma pessoa, quando eu me iniciei em Ifá, faz 10 anos que eu me iniciei em Ifá. Então, eu tenho hoje 56. Eu tinha na época 46 anos de idade. 46, eu falei, babá, eu já sou velho para decorar pelo menos 1024 histórias de Ifá, 1024 ebós, 1024 ofó, 1024 isso, aquilo, aquilo outro. Não vou conseguir fazer isso, porque eu sou uma pessoa que não tem mais a capacidade de guardar informações dessa forma na cabeça. Porque lá na Nigéria, um babalau começa treinado quando ele tem 5 anos, 6 anos de idade. Já vai treinar para ser babalau com essa idade, com a cabeça vazia de todas as coisas, para que ele possa aprender tudo aquilo. Ele decora tudo aquilo, decora. Eles têm uma memória fantástica. E eu falei, eu não consigo fazer isso, para que eu tenha realmente habilidade para consultar com o Pelé ou bater nos iquins, que são as sementes de desejo, que o assentamento de Ifá é nisso. Aí eu falei assim, eu sou bom jogando búzios. Falei para ele. Ele falou, é mesmo? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, joga para mim. Aí eu joguei. Expliquei para ele o que eu estava vendo. Aí ele falou assim, você consegue mesmo jogar. Então você pode continuar jogando, porque você é iniciado em orixá também. Então ele me permitiu que eu jogasse búzios. E eu não aprendi estudo o Ifá, tal, para jogar um dia, mas eu nem me preocupo em jogar, porque eu consigo me garantir no jogo de búzios, tranquilamente, sem estresse. Mas muitos sacerdotes de Ifá me condenam no Brasil porque eu jogo búzios. Ah, como é que ele é de Ifá e joga búzios? Sem que eles saibam que na Nigéria tem muitos babalau que jogam búzios. Mas não está uma onda grande de muita gente sendo iniciada em Ifá e para jogar búzios? Pois é. Não é o comum, né? Não é. Aqui no Brasil, Há pelo muitas menos. dessas pessoas que acabam criticando o nosso trabalho, não, eu tenho que jogar só o Pelé, jogar só Bateiquim, que eu não posso jogar Merindin Logum, não posso jogar búzios, porque isso não pertence ao universo do Babalau. Mas se o Merindin Logum vem de Ifá, essa história de que o Merindin Logum não é de Ifá é uma criação também de algumas pessoas, que a Nigéria hoje está passando por um problema seríssimo de conflitos. Seríssimo. E um desses problemas é em razão à associação formada em Oió. E uma portuguesa que fundou essa associação. E essa portuguesa quer dar muita importância a Oió. E em Oió, o babalau, o sacerdote de Ifá, não é tão famoso, requerido, como um sacerdote de orixá. Então, em Oió, Ifá não é tão levado em conta quanto o culto de orixá, porque é Xangô. Xangô é o orixá de Oió. Então, ele é o rei. Não pode ter nada que se compare a ele. E esse movimento dessa associação de Oió, criada por essa portuguesa, começou a desenvolver um trabalho contra Ifá.
porque falando que está tendo uma evangelização da Nigéria, o que é uma idiotice, porque sempre o espaço de Ifá foi esse, de Babalorixá foi esse, cada um no seu quadrado. Não há uma invasão de espaço. Então, por exemplo, meu babá ele é iniciado em 4 orixás. Meu babá da Nigéria, o meu Arabá, que tem o meu babá brasileiro. Meu babá da Nigéria, ele é iniciado para 4 orixás. Meu babá brasileiro é iniciado em 19 orixás. Esse meu babá, ele pode iniciar para outros orixás? Sim, pode. Mas ele não é iniciado para aquele orixá que ele pode iniciar. O que ele faz? Se ele não sabe os detalhes da iniciação, ele pega o telefone e liga para um sacerdote daquele orixá e pergunta quais são as situações específicas do orixá, o que tem que ser feito, qual que é a oferta que tem que fazer. O Odu Ifá, para chamar a entidade, para chamar o orixá, ele já sabe. Só falta o como fazer a iniciação. Aí ele pergunta para quem sabe. Isso é comum demais. Quando o Babalorixá não consegue compreender o que está acontecendo com o consulente, liga para ele para perguntar alguma coisa. Ele vai responder. Então, isso na Nigéria é algo comum. No entanto, já faz uns 8 anos isso, que essa associação tem colocado todo mundo lá na Nigéria um contra o outro. E isso refletiu no Brasil. Nossa. E muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa que foi na Nigéria hoje. Entendi. Pois bem, pai, a gente conseguiu falar bastante coisa aqui, saímos um pouco do assunto, mas para poder viajar nessas suas histórias tão bacanas, e a turma toda aqui agradecendo muito, feliz demais com tudo que está ouvindo. Quero aproveitar, então, a audiência de todos vocês, agradecer a todos que participaram ao longo dessa semana do evento Ubuntu. Comenta aí se você assistiu todos os dias, né? Eu assisti, para a gente saber que você chegou até aqui agora e assistiu todos os dias de forma muito bacana. E reforçando, né? Como eu havia prometido, a gente tem na formação da teologia, cosmologia e cultura afro-brasileira, você tem a opção de fazer como pós-graduação lato sensu, você sai especialista nesse tema. E você vai ter o certificado reconhecido pelo MEC, enfim, é uma chancela profissionalizante mesmo desse campo de conhecimento. E como que é feito isso? Isso é feito a partir do momento que você faz as avaliações dentro do curso e vai ter a entrega do TCC ou a avaliação final para você poder ter o mérito do certificado. Então, você vai ter enviado já suas documentações necessárias, né? Você vai ter um período para poder enviar suas documentações, que são seus documentos, né, formais, a cópia do seu diploma de graduação, e aí a gente envia isso ao MEC, e quando você concluir o seu estudo no prazo correto, entrega das avaliações, você recebe a certificação, assim como qualquer instituição de ensino, né? E tem a opção de você fazer ele como curso livre. Poxa, eu não tenho graduação, mas tenho muito interesse de fazer esse curso, estudar com o Baba Mário Filho, estudar com o Wagner, com a mãe Cláudia, com o pai Sidney, com o Renato Nogueira, com a Catiúcia Ribeiro e Clóvis de Barros e tanta gente. Então, você quer ter essa oportunidade, você pode ter, porque é independente de ter graduação. A diferença é que, ao final, você vai ter um certificado de curso livre. Essa é a diferença. O conteúdo é absolutamente o mesmo. A gente está abrindo essa oportunidade, porque a gente pode fazer isso legalmente, a gente pode fazer isso, e a gente entende que a gente está estendendo para a nossa comunidade de axé, de interessados, esse nível de conteúdo, porque a gente acredita que isso faz a diferença na vida, na formação também religiosa dos sujeitos. Eu queria saber de você, Babá,
por que é importante um iniciado, um bandista, candomblessista, juremeiro, fazer essa formação? Qual é a diferença que faz? Como que você, na sua jornada de estudos, entende como relevante na sua posição de babá, por exemplo, né? Você poderia estar aqui com 50 anos de santo sem nunca ter lido um livro, não é verdade? Mas o Sim. que é a diferença ao ter lido tanto, estudado tanto, pesquisado tanto e estar aqui hoje? Eu sou suspeito para falar sobre esse assunto porque eu me dedico, desde que eu me conheço, por ser humano, a estudar religiões, né, no geral. Isso é muito importante, porque você consegue compreender aquilo que você faz. Então, quando eu falo para a pessoa que ela deve entender a mitologia dos orixás para compreender a sua prática umbandista, é com base nisso. Quando a pessoa compreende a história dos indígenas brasileiros, o que aconteceu com eles, como se deu o processo de escravização, de aculturação, de catequização, da questão dos bandeirantes com os indígenas, você começa a compreender a manifestação do seu caboclo no terreiro. Quando você consegue entender a submissão que os escravizados tiveram que ter em relação ao senhor de engenho, ao senhor de escravos, e do comportamento servil dele, você começa a entender o comportamento do preto velho na Umbanda. Então, você começa a compreender as atividades do terreiro e como os seus guias se comportam por meio do conhecimento, porque é isso que vai posicionar as pessoas no lugar de espaço-tempo, para que ele compreenda como aquilo chegou dessa forma para nós. Então, isso é importante. Fora isso que conhecimento é poder, e conhecimento não ocupa espaço. Então, eu faço das minhas as palavras do Pai Queiroz para que vocês façam o mesmo curso. Não porque eu dou aula lá, mas porque isso é importante. E há um sem número de professores e professoras habilitadíssimos que vão ajudar-nos a compreender perfeitamente esses meandros da nossa história para que nós mudemos muitas concepções, por exemplo, de nossa vida. Porque é por meio disso que eu vou ter a boa orientação e a melhor compreensão das atividades de terreiro. O terreiro como lugar de resistência, o terreiro como lugar de acolhimento, o terreiro como lugar de oferecer para a comunidade em volta do terreiro boas condições de vida, do papel social do terreiro na comunidade em que está inserido. Tudo isso você só vai encontrar estudando, porque raramente um sacerdote ele vai falar sobre isso no terreiro, porque ele vai falar mais da prática do dia a dia, de como a pessoa deve se comportar, tal. Esses ensinamentos, poucas pessoas vão ensinar nos seus terreiros. Vai ensinar mais a prática do dia a dia, a doutrina que a pessoa segue na Umbanda, tal, mas esses fatos históricos, eles que vão, históricos, sociológicos, antropológicos, econômicos, tudo isso é importante que nós entendamos, porque é disso que vai sair a melhor compreensão das nossas práticas. Então, eu recomendo a todos ou que façam como uma pós-graduação ou façam como um curso livre. Ambos os modos de ensino serão adequados para dar para a pessoa melhores ferramentas. E assim, há pessoas que vão ensinar na pós-graduação que não são macumbeiras. O Wagner, por exemplo, não é iniciado. Ele frequenta candomblé como uma pessoa que estuda candomblé. Ele não é iniciado, mas fala com muita propriedade, porque ele está envolvido com a comunidade, está envolvido no estudo do candomblé, porém, ele não é do candomblé. Ele lavou contas e faz os boris, as entregas que precisa fazer de oferenda para orixá, e só, ele não é iniciado. Uhum. E ele escolheu não ser iniciado. Ele fala sobre isso, que ele escolheu não ser iniciado
para que não houvesse a contaminação da iniciação no seu trabalho como pesquisador. Olha a seriedade da pessoa. Ele escolheu não ser iniciado para ele não se contaminar com o sentimento de um partícipe do candomblé como iniciado, mas como alguém de fora que observa o candomblé. Olha o compromisso que ele tem com o conhecimento. E é com essa pessoa que você vai ter aula durante a pós-graduação ou curso livre. Então, façam. Não percam tempo. Ó, faz igual a Maria Sigers. Eu assisti todos os dias, conclusão, tenho muito a aprender, já me inscrevi no curso. Obrigado, Maria, seja bem-vinda ao campus virtual, ao grupo de alunos aqui, você vai ter uma grande experiência. Agora é com a gente, seja bem-vinda. E assim, acho que o senhor falou tudo mesmo. A teologia, a cosmologia e a cultura afro-brasileira nos torna muito mais brasileiro, muito mais consciente da história do país, de verdade, sim, a história que não foi contada para você na sua formação pedagógica oficial, ao mesmo tempo que te deixa muito, muito preparado para lidar, entender com as nossas tradições religiosas, a sua que você pertence ou vai vir a pertencer, e, acima de tudo, com uma potência de liberdade, de consciência, né? Emancipar-se nesse processo também. E contribuir para uma sociedade mais equânime, contribuir no seu campo profissional com um nível de letramento, de conhecimento que vai fazer a diferença na sua vida e na vida daquelas pessoas que vão ser tocadas por você no seu fazer. Então, está aí abertas as matrículas, aproveite, são poucos dias de abertura das matrículas e comece a estudar já. Muito, muito grato, Baba Mário Filho, muito grato a todos que estiveram aqui conosco nessa semana, foi incrível e eu desejo a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana e a gente volta tão logo com mais atividades assim, aqui no nosso canal do EAD Ubuntu. Suas últimas palavras, pai, de despedida? Também agradeço às pessoas que assistiram até agora, e é sempre um prazer falar sobre coisas que não são tão caras. Mas deixo aqui a propaganda do meu canal, Tradição Mário Filho, do YouTube. Quem quiser lá, são 168 vídeos para as pessoas se divertirem sobre todos os assuntos envolvendo a macumbaria no geral. É isso aí. E normalmente ali dentro do terreiro do Pantera Sim, Negra, né? Sim, a palestra antes do trabalho. Muito legal. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito boa noite. Obrigado, equipe EAD Ubuntu. E até mais. Tchau. Tchau.